Vamos com atenção acompanhar ao alerta de Padre Paulo Ricardo, Dom Henrique Soares, Professor Felipe Aquino, São Vicente Ferreira e Santa Catarina de Sena. Uma coisa são os pecados que cometemos por fraqueza. Outra coisa é viver no pecado, na malandragem. Bom, primeiro, nós já comentamos aqui, não vá para essas festas profanas de carnaval, né? Algumas pessoas querem dizer assim, não, a gente pode ir, pode se divertir, mas aí a gente toma cuidado para não cair nos excessos, não cair na bebida, não cair nas drogas, não cair na libertinagem sexual. Não, eu digo a você, não vá. Não vá, sabe por quê? Especialmente se você é jovem, não é? O carnaval hoje, a festa profana do carnaval atrai muito mais os jovens, né? Você pode reparar nas cenas mostradas pela televisão, a maioria são jovens, né? Os mais adultos, mais velhos, já vão se retirando disso, já vão ficando mais nas suas casas, né? E este é um perigo tão grande hoje na igreja, perigo grande de acharmos que podemos dar um jeitinho de viver no pecado e achar que ainda assim escaparemos do juízo de Deus. Não escaparemos. Quaresma, você tem alegrias. Você tem a alegria do carnaval, né? E você tem a alegria da Páscoa. Só que são alegrias bem diferentes. A alegria do carnaval é uma alegria carnal, mundana. Primeiro porque, antes de tudo, infelizmente, é uma alegria pecaminosa. Ou seja, é uma alegria de quem quer se esquecer de Deus. O carnaval tornou-se realmente um festival de pecado. Vão para a igreja, etc. Mas o jovem, cuidado. Porque você pode ir com reta intenção, não, eu vou para lá para ajudar meus amigos a não entrarem nessa farra, nesse do pecado, e daqui a pouco você pode ser tragado por isso. Entende? Porque o mal está presente ali, a tentação está presente ali, o sexo libertino está presente ali, a droga está ali, a bebida está ali oferecendo a você. Então você vai correr esse risco para quê? Não é? A Bíblia, no livro dos Provérbios, diz assim, aquele que ama o perigo, nele perecerá. Veja bem, aquele que ama o perigo, quer se arriscar, nele perecerá. E tem outro provérbio que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o ladrão, né? Então, não se coloque na ocasião. Não escaparemos. Uma coisa é experimentarmos em nós a fraqueza e nos penitenciarmos e nos confessarmos e lutarmos contra esses pecados, essas fraquezas e buscar realmente uma vida santa. Outra coisa é a malandragem espiritual, o cinismo de deitar e rolar no pecado e ainda pensar assim, Deus é amor. Lembrem do que diz o Eclesiástico, não digas pequei e o que me aconteceu, porque Deus é misericórdia, mas também é justiça. Não se brinca com o pecado. Por isso veja o que São João diz, quem nasceu de Deus não peca, ou seja, quem nasceu de Deus não vive no pecado. Quem nasceu de Deus não dorme, não descansa no seu pecado como se o pecado fosse normal, como se o pecado fosse o caminho do cristão, como se pudéssemos ter uma vida dupla, uma vida hipócrita. Quem nasceu de Deus, ou seja, quem foi batizado, gerado no Espírito de Deus, quem tem o Espírito de Cristo ressuscitado, não pode viver no pecado. Jesus disse, vigiai e orai, né? E ele disse essa frase naquele momento terrível da agonia do Horto das Oliveiras, quando ele pediu para os apóstolos que vigiassem com ele 1 hora, porque a sua alma estava triste até a morte, ele precisava de uma companhia, e os apóstolos dormiram, e Jesus disse, cuidado, vigiai e orai,
Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Está aí. Essa é uma lição para o tempo do carnaval, jovem. O espírito é forte. Você pode ser um jovem cristão. Não, eu sou forte em Deus e tal. Mas a carne é fraca. Não abuse da fraqueza da sua carne. Entende? Então viva a sua espiritualidade cristã. Se você quer ir para um encontro, um rebanhão de carnaval, vai, ótimo. Se você não vai, não pode, viva na sua casa mesmo. Aproveita o tempo que você não vai trabalhar. Então, vá à missa todos os dias, por exemplo. Aproveite esse tempo para meditar a palavra de Deus. Tem palavras maravilhosas que ajudam a nossa espiritualidade. Você pode rezar os salmos com mais tempo, devagar. Se você está acostumado a rezar a liturgia das horas, o ofício divino, faça isso. Mas mesmo que o carnaval fosse mais inocente, né? Vamos pegar o carnaval de décadas e décadas atrás, em que as mães levavam os seus filhos vestidos com fantasias pitorescas para as matinês, um carnaval assim marcado por confete, por serpentina e simplesmente pela alegria de festejar esta, como dizem os franceses, joie de vivre, né? A alegria da vida. E afinal das contas, a alegria da vida não é uma coisa ruim, né? A alegria da vida é uma coisa boa porque a vida foi criada por Deus e quando nós temos esta vida, que em grego é bios, né? Bios quer dizer a vida criada por Deus, essa vida biológica, essa vida que nós poderíamos dizer uma vida que os animais também têm, né? E como Deus não nos fez anjos, Deus nos deu um corpo. Existe também a alegria do dia a dia, a alegria das coisas boas, sadias, que denota uma saúde, né, na pessoa. Uma pessoa que é mal-humorada o tempo todo, para baixo, triste, né, é uma coisa muito ruim. Então, existe a alegria de ver uma paisagem, a alegria de receber um amigo, a alegria, sei lá, das coisas mais básicas. Só que essa alegria, baseada nesta vida, essa vida aqui, deste mundo, é uma alegria que, antes de tudo, nós deveríamos dizer que é uma alegria animal, né? Animal não no sentido ruim da palavra, mas no sentido de que está ligado ao corpo. Portanto, em nós, seres humanos, faz parte do composto, corpo e alma, né? É corpo e alma. Então, aquela alegria, por exemplo, quando você chega com uma bacia de comida para o seu cachorrinho e ele já vem abanando o rabo, né? Esse tipo de alegria, ou seja, o prazer de encontrar um bem. E nesse caso, um bem material, né? Então, vejam que Santo Tomás de Aquino, como bom psicólogo, ele analisa que a questão da alegria, né? A alegria está ligada a um bem. Assim como a tristeza está ligada a um mal. Ora, a minha alegria, ela vai ser correspondente ao bem que eu estou festejando. Então, se eu estou festejando esta vida, né? Se eu estou, mesmo que esteja festejando essa vida de forma honesta, hein? Atenção, não estou dizendo aqui, falando nada de pecado, mas eu estou festejando uma alegria baseada em bens passageiros e, portanto, essas alegrias serão também elas passageiras. Também elas serão efêmeras, é evidente, claro, né? Santa Teresinha do Menino Jesus relata na sua História de uma Alma que ela estava lá na cozinha com as suas irmãs fazendo um bolo, sei lá, uma torta, e o negócio não deu certo. O bolo implodiu. Ela, quando viu a coisa saindo do forno, ficou tão alegre, feliz, contente, a alegria, quando de repente ela viu a coisa murchando. Ela, como grande gênio espiritual, com 7 anos de idade, chegou e disse: naquele momento eu compreendi como as alegrias desse mundo são passageiras. A alegria é efêmera. Efêmera quer dizer, efemeros quer dizer dura um dia, né? Como diz o Salmo, né? De manhã viceja, à tarde já fenece, já murcha. Uma coisa muito passageira. Então, vejam, não estou dizendo que as alegrias desta vida sejam alegrias necessariamente ruins. Se nós formos sadios espiritualmente, nós iremos ter as alegrias do mundo, não é? As alegrias carnais, as alegrias, digamos assim, animais, desse bios, dessa vida daqui, né? Mas elas serão indicações para as alegrias eternas,
O problema é que, como nós temos o pecado original, essas alegrias tendem a substituir a alegria de Deus, a alegria sobrenatural. Por quê? Por causa do pecado original, os bens terrenos substituem os bens eternos. Então, veja, são os dois extremos da quaresma. Num extremo da quaresma, nós temos a alegria do carnaval, que até mesmo considerada na sua bondade, ou seja, suponhamos uma alegria honesta, um carnaval honesto, não é? É uma alegria muito passageira. Porque a alegria de comer um belo pedaço de carne antes de começar a abstinência da quaresma, né? A alegria de juntar com seus amigos, né? e tomar uma bela caneca de cerveja ou um copo de vinho. Isso não é uma coisa ruim. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, um homem de profunda humanidade, ele diz, existem algumas coisas que nos libertam da tristeza. Por exemplo, diz ele, né, um banho quente e um copo de vinho. Você não esperava isso de São Tomás, né? Você achava que São Tomás ia dizer, não, para libertar da tristeza, você tem que fazer, sei lá, que obra espiritual. Não, mas é um homem que compreende, que vê, né, aquilo que está na própria Sagrada Escritura, né? Vinum letificat cor hominis. O vinho alegra o coração do homem. E nós nunca tivemos esse puritanismo, essa coisa assim, protestante, de achar que um copo de vinho, né, é uma coisa ruim. Não. Beber é uma coisa muito normal. Beber de forma sadia. O próprio Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná, né? Eu acho que isso é muito normal, muito bom, né? Agora, o problema é quando isso toma o lugar de Deus. Quando a gente se esquece de Deus.